Bom, pessoal, antes de começar aqui o vídeo, eu queria agradecer a todos os comentários que tiveram aqui no último vídeo que eu postei no canal, falando sobre o terremoto que ocorreu lá de 6.9 no dorsal mesoatlântico. Adorei muito, sabe, as trocas, as conversas, muito legal, gostei bastante, quero agradecer. E também as visualizações, que foram muito maiores do que, sabe, eu esperava, muito maiores do que a média que eu tenho de views dos meus vídeos. Então, só agradecimentos e gratidão por cada um que comentou e que visualizou lá, deixou o like ou o dislike. Tudo é importante, é troca, é bem legal. Queria destacar aqui nesse vídeo de hoje, conversar com vocês aqui, duas coisas referentes sobre o assunto do último vídeo lá do terremoto. A primeira é que surgiram algumas pessoas, não só nos comentários, mas também no Facebook, comentando que não haveria a possibilidade de um terremoto naquela região causar uma tsunami do Brasil, por conta do movimento das placas, porque a placa a placa sul-americana, que é a placa onde nós estamos, e a placa africana estão em movimento divergente, e isso não causaria um tsunami. Mas um ponto que é sempre ignorado e quase sempre esquecido, que são poucos canais que eu vejo falando sobre isso me foi alertado por uma pessoa que comentou o vídeo, não foi nem eu que lembrei, para você, mano, ver como é algo que passa batido, mas que é de extrema importância, é que não é apenas o simples movimento de terremoto no oceano que pode trazer uma tsunami para o Nordeste brasileiro. O problema é que na região do dorsal do Mesoatlântico, em toda ela, existem diversos vulcões, alguns submarinos e outros já na superfície, formando ilhas e arquipélagos. São vários vulcões, porque a dorsal do Mesoatlântico, ela corta, né? Lá de cima da Groenlândia, ela vem descendo praticamente até o Polo Sul. Ela é como se fosse a Cordilheira dos Andes. Então ali, e também próximo, não só no dorsal, mas no entorno, existem vários vulcões submarinos e não submarinos. Muitos deles estão ativos, como por exemplo o vulcão Cumbre Vieja, que fica lá na região das Canárias, na ilha La Palma. E é um vulcão que ele já foi monitorado, ele é monitorado ainda, e ele acredita-se que foi responsável pelo grande tsunami que atingiu Portugal em 1755. Outro fato importante sobre essa data, 1755, é que o tsunami que atingiu Portugal e causou muito estrago no litoral português nesse ano, ele também atingiu o Nordeste brasileiro. Isso é documentado e as pessoas ignoram. Muitas pessoas debocham e fazem gracinha quando se fala da possibilidade de um tsunami atingir o Brasil, mas já ocorreu. E ele foi tão assim violento que ele adentrou o continente, ele entrou dentro de Salvador, lá da Bahia, 5 quilômetros. Ele foi entrando 5 quilômetros continente adentro. E não foi uma grande onda, não foi uma onda gigantesca, porque especialistas da área, oceanógrafos e geógrafos, comentam que esse vulcão que ainda está ativo lá nas Canárias, o Cumbre Vieja, ele vai entrar em erupção sim, novamente. Isso não é um caso de hipótese, é um caso de quando ele vai entrar em erupção. Ele pode provocar uma tsunami gigantesca, com dezenas de metros de altura e numa velocidade absurda, uma chamada mega tsunami. E é sim algo que pode acontecer, não é uma ficção ou algo que é quase impossível, não. Principalmente pela quantidade de terremotos que estão ocorrendo agora lá na região. Foi falado também, né, nos comentários, já houve terremotos mais fortes no dorsal mesoatlântico, por exemplo, de 7.1. A questão é que tanto aqui na região do Mesoatlântico, onde estão ocorrendo vários terremotos constantes, na região lá das Canárias
Se você olhar lá no site Painel Global ou em algum aplicativo da medição de terremotos, você vai constatar que lá na região das Canárias, próximo a Portugal, onde fica esse perigoso vulcão, os tremores estão frequentes, quase que diários. São tremores de pequeno a média intensidade, constantes. E isso desperta vulcões. Tremores submarinos constantes pode despertar vulcões que estão adormecidos e podem fazer vulcões que estão ativos entrar em colapso violento. Porque se esse vulcão Cumbre Vieja entra numa mega erupção, ele desloca uma quantidade de terra, de rocha tão grande, tão violenta, que traz uma onda gigantesca para o litoral brasileiro e para o litoral norte-americano. Lugares como a Flórida, por exemplo, pode receber tanto quanto o Brasil, Nordeste, lá na região de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, recebem o mesmo impacto. Tamanho pode ser a violência caso esse vulcão entre numa erupção mais forte, porque ele já está ativo. Então esse vulcão ele é monitorado constantemente. Alguns canais, a Record, se eu não me engano, fez já matérias falando sobre esse vulcão lá na região lá do arquipélago das Canárias, mas as pessoas levam na brincadeira, sabe? Levam na brincadeira como se nada fosse acontecer, mas esquecem que o Brasil já foi afetado por um vulcão, por uma tsunami que foi causado por uma erupção vulcânica. Então fiquem atentos, não é só o fato do movimento das placas tectônicas serem impossíveis de causarem tsunami, não, mas o constante terremoto na região pode despertar ou pode fazer ficar mais violento vulcões, tanto submarinos como vulcões que estão na superfície. Então esse enxame de terremotos frequentes, cada vez maiores e mais intensos, com mais frequência, com mais intensidade, pode sim fazer vulcões provocarem uma tsunami. Então percebam, não é só o fato do terremoto em si, a coisa é muito mais séria. Isso infelizmente é muito pouco abordado. Também é pouco abordado que todo esse movimento geológico de terremotos e de vulcões, existem dois fatores muito importantes que pode, e na minha opinião, estão contribuindo para esse momento agora de muitos terremotos nessas regiões. Toda a atividade solar, que a atividade solar tem uma ligação direta, importantíssima com o fator terremoto, e também pelo fato de Nibiru e todo esse corpo celeste gigantesco estar se aproximando do planeta, e isso causando grandes perturbações geológicas. E se for o caso mesmo de ser Nibiru ou planeta X, não importa como você denomina, isso aumentar conforme os meses forem passando, porque segundo muitos astrônomos amadores, ele está se aproximando, e isso vai intensificar os terremotos, as erupções vulcânicas, as mudanças climáticas bruscas. Então é uma coisa que a gente tem que estar de olho. Isso me leva ao segundo assunto aqui do vídeo que eu queria falar com vocês. Eu vi dois tipos de comportamento, tirando as pessoas que foram top, legal, comentários muito bacanas, mas eu vi dois tipos de comportamentos extremistas nos comentários, principalmente no Facebook. De um lado tínhamos pessoas completamente desesperadas, achando que amanhã elas vão morrer afogadas numa mega tsunami, e loucas da vida, o que eu vou fazer, porque eu moro a 20 metros da praia. E outras pessoas tratando com completo descaso, como se eu e outras pessoas que pesquisam sobre o assunto fossem retardadas ou catastrofistas e estivessem querendo amedrontar as pessoas. Vocês são cheios de palhaçada, sabe, essas coisas. Gente, nós temos que ter um meio termo para tudo na vida. O preparo, você estar preparado para uma situação pode salvar a sua vida. Por exemplo, vamos pegar dois povos como exemplo. Vamos pegar os norte-americanos e os japoneses. Ambos os povos
são afetados por várias catástrofes naturais. Ambos são treinados desde pequeno a buscar rotas de fuga, a buscar refúgios seguros. Eles têm todo um planejamento para que, caso ocorra um terremoto, ou um furacão, uma tsunami, para como se comportar. Eles estão preparados com o kit já de sobrevivência pronto, sabe, guardados, comida enlatada, caso ocorra alguma coisa. E essas pessoas sobrevivem quando é necessário, quando é exigido delas o preparo. O preparo salva vidas, tenham isso em mente. E a falta de preparo, a brincadeira, o descaso, o deboche causa morte desnecessária. Então você está preparado para uma situação, você pesquisar como eu e outros e vocês fazem, muitos fazem, pesquisar, saber para onde pode fugir, ter uma, sabe, uma mochila com itens mais críticos prontas, saber, poxa, se der por acaso algum risco de tsunami, um alerta, eu posso pegar minha filha, posso pegar minha família e me deslocar até um local X, porque nesse local eu vou ter refúgio por conta da distância, da altura. É um preparo, é um meio termo. Você não vai estar tratando com descaso e vai estar se preparando, mas também você não vai estar paranoico com aquilo, sabe, ficando desesperado. Eu entendo, respeito muito, porque realmente dá medo. Quando a gente pensa, a gente pode ter uma criança em casa, um idoso, ou até a nossa própria vida mesmo, né? E fica com medo de que algo possa acontecer. Mas também não levem para esse lado de paranoia, de desespero, achar que esse é o seu último dia sobre a Terra. Você tem que ter um pouco de discernimento, botar a cabeça no lugar. Se você é uma pessoa que tem fé, não importa qual a sua definição de fé, qual a sua definição de Deus, de divindade ou de espiritualidade, mas você sabe acreditar que tudo vai acontecer da forma que tem que acontecer. E outra coisa muito importante é o nosso inconsciente coletivo. Todo medo, desespero, ele coloca a gente numa realidade onde coisas compatíveis que ressoam vão acontecer. Isso é uma coisa que está sendo já muito pesquisada pelos físicos quânticos, é real. A nossa mente interfere na realidade. E se a nossa mente interfere na realidade, a mente do coletivo, além de interferir muito mais numa realidade, ela consegue transformar realidades ou aproximar a gente de probabilidades. Porque a vida ela é recheada de hipóteses, caminhos, probabilidades, coisas que podem ou não acontecer em qualquer ramo da sua vida, profissional, amorosa, enfim, sabe, nessa área mais assim de coisas naturais, são hipóteses, coisas que podem ocorrer. Então, todo o nosso mental também interfere muito e pode ser fundamental para o que vai ou não acontecer. Seja uma pessoa grata. Se você mora na frente do mar, olha aquele marzão lindo. O mar é criação divina, é criação de Deus, sabe? Toda a natureza agradece pela casa que você tem, pela vida que você tem. Respira aquele cheiro da maresia, sabe? Curta, sabe, toda a sua paisagem. Leva a vida na tranquilidade. Tenha fé. Acredite que as pessoas que estão conectadas com Deus, com o seu eu superior, sabe, conectadas com suas divindades, vocês podem ter certeza que esse tipo de pessoa não será abandonada caso precise fazer alguma coisa. Deus, eu não gosto de usar a palavra Deus, quem acompanha meu canal há muito tempo sabe, mas Deus, ele não vai largar os seus filhos à própria sorte, principalmente aqueles que têm um merecimento e que estão, sabe, vivendo a vida de uma forma o máximo possível correta, reta, justa. Ele não vai largar as pessoas assim. Muitas pessoas serão avisadas, terão, sabe, algum tipo de feeling, sabe, algum insight. Elas vão saber que tem que fazer alguma coisa naquele momento. Acreditem, tenham um pouco mais de fé e levem a vida um pouco mais de tranquilidade. Porque se você gastar os seus dias com medo e nada acontecer, você vai olhar para trás e vai ver que ficou anos desesperado por uma coisa que não ocorreu e você perdeu oportunidade de viver a vida, de curtir a vida.
de curtir a sua casa, de curtir uma praia bonita. Então, gente, caminho do meio. Caminho do meio. Não seja uma pessoa que acha que nada vai acontecer, tudo isso é palhaçada. Não vá pro descaso e não caia pro desespero. Fique no meio. Saiba se você pode ir para a casa de alguém, caso ocorra alguma coisa, para onde ir, o que levar, o tempo que eu levo para me deslocar. Tem isso planejado, acertado? Viva a tua vida. Viva a sua vida, porque se ocorrer alguma coisa de tsunami no litoral, levará algumas horas para isso chegar até o Nordeste. Aí eu não sei, sinceramente eu não sei se caso isso aconteça tem algum tipo de alerta, vão avisar, aí eu não sei. Mas esteja preparado, só preparado. Sabe? O preparo, o conhecimento, além de libertar, o conhecimento pode salvar a vida sua e de sua família. Então eu sei que eu, sabe, com essa câmera na mão aqui, eu não posso falar qualquer coisa para deixar as pessoas desesperadas. Então eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo, porque eu vi que tinha pessoas com medo. Isso me deixou, poxa, eu não posso deixar as pessoas pensando que o mundo vai acabar amanhã. Isso seria muita irresponsabilidade. Eu não sou uma pessoa catastrofista. Eu não sou uma pessoa irresponsável, sabe? Então eu quero conversar com vocês e mostrar para vocês que existe um caminho intermediário. Vamos monitorar, baixe um aplicativo no celular, não fique na ignorância, porque o governo e a mídia vão sempre fazer esse trabalho escroto, vão sempre fazer esse trabalho porco, não vão fazer plano para nada. Não pensem que a mídia vai avisar com antecedência, não pensem que o governo vai criar planos de contingência, planos de emergência, porque o governo e a mídia estão cagando e andando, como dizia minha avó, cagando e andando para você. Então nós, o povo, civis, temos que monitorar, colocar a cabecinha no lugar, viver a nossa vida, buscar nossa conexão, nossa verticalização com a divindade, com o mundo espiritual, com Deus, tocar a nossa vida e estar pronto. Vai acontecer? Já sabemos para onde vamos com nossas coisas mais importantes e com nossos entes queridos. Pronto. Tem vários vídeos aí na internet que ensinam como você ter coisas emergenciais prontas. Então é isso. É mais ou menos isso que eu queria falar no vídeo. Cabeça no lugar, foco, vamos pesquisar sim, porque ficar na ignorância pode custar a sua vida. Vamos ficar de olho nesses vulcões em toda a região e daqui do Mesoatlântico, porque isso sim é importante, não é só simplesmente o terremoto que pode causar um tsunami, principalmente um vulcão pode causar uma mega tsunami. Mas olhando isso com racionalidade, analisando com o nosso senso crítico, com um crivo crítico, lógico, se preparando. Não leva para o coração para você ficar desesperado, com medo, ansioso. Não, racionaliza isso, estuda, planeja e toca a vida. É isso aí, pessoal. Obrigado pela paciência, pela companhia de todos aí, quase 20 minutos de vídeo. E novamente obrigado pelas visualizações e pelos comentários. Posteriormente aí eu volto com mais alguns vídeos, caso ocorra alguma coisa que vale a pena gravar. Valeu? Obrigado. Conhecimento liberta. Eu vou deixar aqui nos comentários alguns links interessantes sobre tudo que eu falei. Lógico, eu vou deixar aqui comprovando que não é papo furado. Valeu, pessoal. Obrigado.